Bolsonaro fala muita besteira, fala de propósito, cortina de fumaça para desviar a atenção de escândalos, mas hoje ele extrapolou. Chega, né? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo. Depois de 2 anos desse pesadelo, a gente já entende muito bem o modus operandi do presidente Jair Bolsonaro. Se alguma notícia comprometedora chega até o público, ele vai com certeza atacar a imprensa. Se for uma notícia muito comprometedora, o filho comprando uma mansão de 6 milhões numa negociação como sempre estranha, por exemplo, ele tenta levantar a maior cortina de fumaça possível, falando o mais chocante dos absurdos. O problema, como eu e outros que comentam política já dissemos antes, é que cortina de fumaça é que nem remédio tarja preta. Com o tempo a gente desenvolve tolerância, e se ele não aumentar a dose, não causa impacto. Hoje o presidente está especialmente virulento, no sentido literal e figurado da palavra. Literal porque foi a São Simão fazer uma inauguração com direito a uma paradinha na minha cidade, Uberlândia, para espalhar saliva e apertos de mão, sem máscara e aglomerando com o prefeito da cidade e com seus apoiadores. A comitiva toda assintosamente sem máscara, enquanto o Brasil bate recorde de mortes diárias por Covid-19 e tendo, obviamente, a consciência de que o uso da máscara é uma recomendação científica e é adotada em todo o planeta. Bom, Bolsonaro visitou Minas e Goiás no momento em que os 2 estados, como aliás quase todo o Brasil, decretam as mais rígidas restrições de mobilidade em função do caos na saúde pública. Não há como escapar da realidade. A Covid-19 está matando. A chamada variante brasileira é muito mais letal que as anteriores. Ter compaixão, respeito e solidariedade para com as 260 mil vítimas seria o mínimo do mínimo que se poderia esperar de um presidente. Vamos tentar ver pelo ângulo que ele e os seus apoiadores sustentam. Vamos tentar imaginar que a crise econômica pode realmente matar mais que a pandemia. Vamos nós ser solidários para com as pessoas que estão vendo seus pequenos negócios afundarem, donos de bar, pessoal ligado a eventos, escolinhas infantis. Vamos pensar nos empregos que esses setores estão fechando, deixando de gerar, garçons, cozinheiros, segurança, por aí vai. Mesmo assim, mesmo enxergando que esse problema é real, é grave e que pode realmente trazer danos irreparáveis para essas pessoas, e aqui eu estou falando de danos reais e imediatos, do tipo colocar pão na mesa, é olhar o ângulo bolsonarista da coisa, porque eles realmente acreditam na sua fantasia alimentada pela figura maior da República, que existe economia com 2.000 mortos por dia, que existe economia com containers refrigerados em porta de hospital para conservar corpos empilhados. Em resumo, vamos pensar que se tiver que morrer 2, 3 milhões de brasileiros é obra do destino, o que não pode é morrer o armazém 2 Irmãos no Morro do Lamento. A gente sabe que esse discurso muda bastante quando a vítima deixa de ser um número no Jornal Nacional e passa a ser a mãe, o pai, o filho ou o irmão do desempregado ou do dono do pequeno negócio. Nessa hora, mesmo diante do maior perrengue, a pessoa sente. E a reação da maioria não é dizer, que azar, meu filho de 35 anos morreu, vida que segue, ou meu pai de 80, ou minha avó de 70, minha esposa de 40. Quando é um ente querido, a grande ficha costuma cair para todo mundo, porque com um governo competente, solidariedade, ONGs, irmãos de igreja, vizinhos, parentes, a fome pode até ser resolvida. Não estou dizendo que é, o problema é muito mais sério, eu estou dizendo que pode. O que não tem solução, essa não tem mesmo, é a morte. Por isso é que tanta gente está indignada hoje com a fala que o presidente usou, com o tom que ele adotou para atrair para si as atenções e salvar de novo o filho que nunca se ajuda e ainda atrapalha. O filho que está custando o mandato do pai. Ele disse hoje o seguinte: nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos? Chega de frescura, chega de mimimi. É a coisa mais chocante, mais cruel que eu já ouvi na vida, considerando-se o cargo e a responsabilidade social da pessoa. Porque qual seria exatamente a proposição dele? Como preservar os idosos e as pessoas com comorbidade
com o vírus solto lá fora, matando inclusive gente que não é idosa e não tem comorbidade. Com todo mundo trabalhando, como se nada tivesse acontecendo, como evitar o colapso do sistema de saúde? E já que eu estou falando em saúde, o que dizer para os profissionais de saúde? Chega de frescura? Chega de mimimi? O que dizer para as famílias dos mais de 1000 profissionais, entre médicos e enfermeiros, que já morreram na linha de frente do enfrentamento da Covid-19 no Brasil? Chega de frescura? Chega de mimimi? O aumento do número de pessoas internadas não é resolvido só com hospital de campanha. É preciso profissionais de saúde. E eles estão chegando ao limite. Tanto numérico, está faltando profissionais, quanto psicológico. Depois de mais de um ano, vendo gente morrer sem ar, sem fôlego e impotente diante da situação. Eles não aguentam mais. Os especialistas dizem que mesmo vacinada, a pessoa ainda pode transmitir o vírus para terceiros que não tiverem imunizados. Então, o que dizer para o médico que não quiser expor a família dele a esse risco e por isso preferir não ir para a linha de frente? Chega de frescura? Chega de mimimi? Se eu acho que o Flávio Bolsonaro foi longe demais no deboche ao comprar uma mansão milionária do namorado de uma juíza ligada ao processo contra ele, por um valor que não bate com seu patrimônio pessoal, o que dizer de um presidente que diz para 2.000 famílias enlutadas: chega de frescura, chega de mimimi? E o que está acontecendo com esse país que não toma nenhuma atitude? É uma desumanidade gigante, é a fala de um sociopata. Isso vai muito além da quebra de decoro. Já é um absurdo ele dizer: no que depender de mim não vai ter lockdown nunca. Porque qual a autoridade científica que ele tem para dizer o que se deve ou não fazer diante de uma pandemia? Como num país tão desigual, com transporte público horrível, a gente segura o vírus a não ser deixando as pessoas em casa por um tempo? Isso que a gente está vendo é só o começo. Se as hordas bolsonaristas seguirem as ordens do seu mestre e saírem por aí sem máscara, se os governadores e os prefeitos não trancarem as pessoas em casa, esse cenário vai piorar e muito. O Átila Yamarino vai parecer um otimista. É por isso que eu gravo esse vídeo estupefato pelo fato de que esse louco ainda esteja no poder. O que exatamente mantém ele lá hoje? A Faria Lima, o mercado, já viu que dali não sai nada. A inflação subindo, desemprego em níveis estratosféricos, queda no PIB, fracasso na compra de vacinas, irresponsabilidade nas falas que vão contra tudo o que deu certo no mundo. Isso é importante frisar, a pandemia é global. Até a palavra lockdown é gringa. Por quê? Porque dezenas de países foram obrigados a aplicar esse remédio amargo. A gente já está além de qualquer discussão racional sobre o tema, nesse momento. E olha que eu fiz questão de destacar aqui a importância de se salvar a economia. Mas com pandemia solta, não existe economia. Nesse momento não cabe mais diálogo racional com quem apoia as ideias do presidente. O país precisa urgentemente de um impeachment. Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, dê like ou dislike, se puder torne-se membro para me ajudar a produzir. Seu comentário é muito importante e ajuda outras pessoas a verem outras visões. Se for sair, use máscara, mas eu não faria isso. Obrigado, profissionais de saúde, os verdadeiros heróis nesse momento tão difícil.